qual é o reflexo de uma pessoa quando você chega e fala do Enéas, por exemplo, uma pessoa, um cara novo? Sim. E como que o Enéas chegou? Onde você encontrou o Enéas? Putz, isso daí é uma boa pergunta, né? Acho que muitos dos moleques aí que me acompanham não sabem disso daí. Eu já falei sobre isso em live e tudo, mas constantemente vão aparecendo pessoas e elas não sabem, né? Mas é assim, primeiro falando do reflexo que você falou, né? Quando eu menciono o Dr. Enéas, primeiro eu preciso falar um pouco do que eu vejo a respeito do Dr. Enéas, para o pessoal entender. O Dr. Enéas, para mim, ele foi um dos maiores brasileiros que passou por esse país nos últimos tempos, assim. Eu vejo dessa forma. Um homem extremamente preparado, um homem que dedicou a sua vida a um propósito, que era o de mudar o Brasil para melhor, para fazer desse país aqui um país que a gente realmente se orgulhasse, sabe? Um país próspero para os nossos filhos, netos, a sequência da geração. Ele dedicou tanto a vida dele a isso que ele perdeu até o casamento dele. Perdeu o dinheiro dele, tudo que ele investia era do próprio bolso, e a gente sabe que essa área de política é uma coisa muito complicada, né? E constantemente os políticos fazem acordos. Não importa se o político A está pintado de vermelho ou B de azul, eles fazem acordo entre eles conseguem fundos de dinheiro de sabe-se lá onde, às vezes dinheiro internacional também, capital estrangeiro, que patrocinam certos partidos políticos, eles vão fazendo as coisas, entendeu? Tudo uma máfia. Dr. Enéas não, ele correu totalmente por fora. Tudo que ele fez foi do suor dele. Ele criou um partido político. As pessoas geralmente elas não têm noção sobre isso, porque ninguém fala sobre Dr. Enéas, todo mundo sabe quem é Lula, político A, B, mas ninguém sabe dos políticos que realmente foram bons, entendeu? Esses passam desapercebidos. As pessoas não têm ideia de como é difícil você criar um partido político, ainda mais aqui no Brasil, por conta da legislação, tudo é muito complicado de ser feito aqui. Você precisa de muito dinheiro também, entendeu? É uma coisa difícil. Enfim, então eu admiro pela sua personalidade, entendeu? Por ser um homem que ele percebeu que ele tava lutando contra um monstro e ele nunca retrocedeu, cara. Ele foi em frente. Não importa o que ele perdeu durante a vida. Ele sabia que ele ia perder as coisas, sabe? Mas ele foi em frente. Então isso pra mim é o tipo de ser humano que é admirável. Esse tipo de pessoa eu admiro. Bom, então o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer live, eu quis tentar mostrar um pouco desse tipo de pessoa, sabe? Do conhecimento de uma pessoa dessa pra turma que tava me acompanhando, né? Eu senti isso como uma obrigação, sabe? Porque ele realmente deixou um legado. O Dr. Enéas deixou um legado. Ele fez um livro, chama Um Grande Projeto Nacional. Tem do ano de 1998, 1994. E, assim, é um livro incrível. Que lá ele tinha o projeto dele para a presidência da República, onde ele falava quais eram os problemas do Brasil e como resolvê-los. Ele tinha a equipe dele de pessoas preparadas que assessoravam ele. É um baita de um livro que abre a sua cabeça, porque é aquele livro que está preocupado em te informar. E mais do que informar, é realmente um projeto para o Brasil. É uma coisa que fala assim, tem que ser feito isso, isso e isso, para resolver isso. Não é aquele culto da personalidade, não é um livro com a capinha bonitinha só para vender, para dizer que é um projeto. Porque no Brasil a gente tem esse problema que as pessoas votam em fulano A e B, não pelo projeto que ela quer realizar para o Brasil, mas pela personalidade. Ah, eu gosto, porque falou isso, porque falou aquilo. Sabe esse tipo de coisa? Quer eleger um herói. Exatamente. Acho que ela vai fazer tudo sozinha. É essa síndrome do herói, a pessoa fala uma frasezinha de impacto, as pessoas, esses políticos são uns canalhas, eles se aproveitam da situação de miséria moral, mental, financeira que o povo está passando, então o povo ele anseia por algo diferente. Eles estão na esperança, e esses caras sabem disso, e é ali que eles pegam. Eles sabem o que falar para conseguir cativar a pessoa, entendeu? A ponto de enganá-la. Então, quando eu falo para um menino mais novo sobre o Dr. Enéas, nem todo mundo consegue entender, porque política é uma coisa que as pessoas não estão habituadas a pensar. Não é porque o cara não tem inteligência para entender, porque política também não tem nada de complicado. Se é uma pessoa que você gosta dos assuntos, você procura saber, você entende as coisas, sabe? Sim. Só que assim, os meninos, os que entendem o propósito do Dr. Enéas, eles ficam vislumbrados, falam assim, não, eu nunca tive contato com esse tipo de conteúdo. Muito obrigado, eu mudei totalmente a minha visão sobre política. Até então eu achava que fulano, ciclano tá falando algo, mas não tem nada a ver. Eu percebi que não é nada a ver com isso, entendeu? E isso me traz uma satisfação enorme, porque eu tenho certeza que o Dr. Enéas, se tem uma coisa que ele queria, era isso, que fosse passada essa mensagem pro povo, entendeu? Porque ele já dizia que só o conhecimento pode libertar o povo. Quando o povo conhecer exatamente como acontece a coisa e o que a gente tem que fazer para resolver, acabou pros picareta, entendeu? E eles não querem que isso aconteça. Por isso também que existe todo esse acúmulo de informação podre no meio da internet, que serve como modo de anestesia mental, para deixar a pessoa lá tranquila. Ela não quer saber sobre esse assunto, entendeu? Ela quer saber sobre coisas que não levam a nada, sabe? Isso é uma ferramenta extraordinária na mão de quem tem o poder. Exatamente. Então, a molecada, eles ficam vislumbrados, assim, quando falam, puta, você me apresentou um negócio incrível que eu nunca tinha tido contato. Me recomenda um outro livro aí que eu posso estar lendo. Eu vou lá e recomendo, né? Livros que eu lia
há anos atrás, né? E vai responder a primeira parte da sua pergunta. Você falou quando eu comecei a ter contato com isso. Antes de eu entrar na faculdade de Direito, movido, né, por esse propósito que eu sempre tive na vida, eu sempre tive uma preocupação assim. Eu não quero ser o tipo de homem que fica titubeando, fica perdendo meu tempo com coisa que não presta. Eu quero trilhar um caminho bom pra mim de verdade, entendeu? Uma coisa que me leve... Talvez... Eu sei definir exatamente o que eu quero buscar lá na frente, entendeu? Assim, mas eu quero trilhar por um caminho que me liberte, sabe? Das fraudes do mundo. Eu pensava assim, entende? E daí, cara... Eu fiz amizade com o Fabinho Santos, ele tem um canal no YouTube, um abraço pra ele também, Fabinho, um moleque muito inteligente, estudioso, ele é professor de história hoje em dia. E ele me apresentou o Dr. Enéas. Uma vez, certa feita, falando sobre política, ele me apresentou, me mostrou um vídeo. Quando eu assisti o primeiro vídeo do Dr. Enéas, deu um estalo na minha mente. Porque foi assim, cara... É até difícil de explicar isso, mas você vê uma pessoa se apresentando de modo tão legítimo, tão verdadeiro, falando com tanta propriedade sobre um assunto, que você fala, isso daí que ele tá falando, eu posso não ter certeza se é verdade, mas esse cara, ele tá bem intencionado. Isso que ele tá falando, se não for a verdade, tá próximo. Porque é uma coisa que nenhum dos outros falam. Não tem nada a ver com o que a gente tá acostumado a ver, sabe? E foi daí que deu um estalo na minha mente. E daí eu comecei a ver que tinha muito conteúdo sobre o Dr. Enéas. Porque, graças a Deus, as pessoas, na época que ele participou de debates, tudo que ele fez durante a trajetória política dele, pessoas filmavam e tudo isso foi passado para conteúdo no YouTube. Os vídeos estão lá. Ainda bem que a gente tem isso, porque senão, cara, as pessoas não iam nem saber disso daí. Então eu vi que tinha um canal que chamava Enéas TV e tinha vários vídeos lá, né? Cara, o meu maior lazer durante aí uns 2, 3 anos da minha vida era ficar assistindo e reassistindo vídeos do Dr. Enéas, porque cada vez que eu assistia um vídeo dele, eu aprendi algo diferente. E quando eu aprendi algo diferente, eu ia buscar saber sobre do que se tratava. Então eu meio que passei a estudar por conta própria essa questão da política, porque eu entendi que é dali que a gente consegue ganhar o conhecimento para não ser um gado. Para você saber o que precisa ser feito e mudar o país para melhor, entendeu? Eu entendi que não importa se você gosta ou você não gosta de política, mas é a política que determina os rumos da sua vida. Exatamente. Eles determinam como você vai viver, eles estão ali, com uma mão dentro da sua vida. Você pode gostar disso ou não, não importa. Mas é a verdade, entendeu? Então eu acho que a pessoa ela deve saber pelo menos o mínimo sobre isso. Então, isso me libertou de uma forma assim tão grandiosa que eu passei a entender... a estrutura do negócio, como que a coisa funcionava, sabe? E dali pra frente, a minha vontade de estudar, de ser uma pessoa melhor, melhorou muito. Por causa do Dr. Enéas, cara. Por causa de um homem que simplesmente se apresentou de forma legítima e verdadeira. Eu absorvi aquilo logo no primeiro momento, entendi a mensagem dele, percebi que o que ele estava falando era verdade. E ele foi meio que um profeta. Ele sabia tão bem da situação do país que ele previu o que iria acontecer nos próximos anos. É tudo isso que a gente está passando mesmo, sabe? A pessoa que estuda, ela ganha muito conhecimento, ela sabe. A pessoa, para saber o que vai acontecer no futuro, ela tem que saber do presente. Se você sabe hoje, você vai saber. Pelo menos você vai ter uma ideia do que vai acontecer amanhã, né? O Dr. Enéas, ele fez isso. Então, cara, eu passei a admirá-lo, assim, sabe? No bom sentido, lógico. Eu não sou nenhum tipo de fanático. Eu vejo como uma coisa errada você ser fanático por pessoal. Isso pra mim não tem nada a ver. A única pessoa que merece mesmo a sua total admiração, pra mim, é Deus, só. O único ser que merece isso daí, Jesus Cristo. O resto, pra mim, todos nós somos seres humanos, todos nós erramos. A gente tem a nossa problemática, etc. Só que, querendo ou não, o Dr. Enéas, ele deixou um legado, ele deixou muita informação para trás aí, para que as pessoas das próximas gerações, pelo menos pudessem entender como que a coisa funciona, sabe? Pelo que elas devem lutar, entendeu? Sim. E isso daí é um legado muito bonito para mim, sabe? Porque do mesmo jeito que eu consegui me libertar de uma ignorância que eu tinha, porque eu não sabia nada a respeito desse assunto. E a pessoa que não sabe nada, ela é controlada com maior facilidade, entendeu? Pelas pessoas que sabem. Isso exatamente, é básico. Cara. Quando eu percebi isso, que deu esse estalo na minha mente, eu falei, puxa, cara. E aí, ainda por cima, aconteceu de eu ficar conhecido por conta das lives, isso. Falei, isso é uma coisa que vai agregar na vida dessa molecada. Eu tenho certeza absoluta. O moleque, ele pode estar até meio fanático por político A ou B. Ele pode achar que eu tô falando a maior abobrinha do mundo. Quando eu cito o Dr. Enéas, eu falo sobre os livros dele. Mas, num determinado momento, por eu ter dito isso hoje, pode levar 5, 10, 15 anos. Lá na frente, 1 hora... Porque esse é o ponto forte da verdade. Quando você fala a verdade hoje, não importa se a pessoa ela vai entender o que você está falando ou não. Mas cedo ou mais tarde na vida dela, a própria vida vai mostrar essa verdade. Ela vai lembrar. Ah, fulano falou isso pra mim lá atrás, entendeu? E a partir daquele momento ela vai valorizar isso daí, sabe? E é isso que é a essência de um legado. É essa, sabe? Você fazer que isso continue.